Palavras diárias de Deus. Jó ouviu falar de Deus pela audição do ouvido. Jó, capítulo 9, versículo 11. Eis que ele passa junto a mim e não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Jó, capítulo 23, versículos 8 a 9. Eis que vou adiante, mas não está ali. Volto para trás e não o percebo. Procuro-o à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o diviso. Jó, capítulo 42, versículos de 2 a 6. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Embora Deus não tenha se revelado a Jó, Jó acredita na soberania de Deus. Qual é o enfoque dessas palavras? Algum de vocês percebeu que há um fato aqui? Primeiro, como Jó sabia que há um Deus? E como ele sabia que os céus e a terra e todas as coisas são governadas por Deus? Há uma passagem que responde a essas duas perguntas. Com os ouvidos, eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Com essas palavras, aprendemos que em vez de ter visto Deus com seus próprios olhos, Jó havia aprendido sobre Deus a partir da lenda. Foi nessas circunstâncias que ele começou a trilhar a senda de seguir a Deus, depois do que ele confirmou a existência de Deus em sua vida e entre todas as coisas. Há um fato inegável aqui. E o que é? Apesar de ser capaz de seguir o caminho de temer a Deus e se desviar do mal, Jó nunca tinha visto a Deus. Nisso, ele não era igual às pessoas de hoje. Jó nunca tinha visto Deus. A implicação disso é que, embora ele tivesse ouvido falar de Deus, ele não sabia onde Deus estava, ou como Deus era, ou o que Deus estava fazendo, que são fatores subjetivos. Objetivamente falando, embora ele seguisse a Deus, Deus nunca aparecera para ele ou falara com ele. Isso não é um fato? Embora Deus não tivesse falado com Jó, nem lhe dado quaisquer ordens, Jó tinha visto a existência de Deus e contemplado sua soberania entre todas as coisas e em lendas nas quais Jó tinha ouvido falar de Deus pela audição do ouvido, após o qual ele começou a vida de temer a Deus e se desviar do mal. Tais foram as origens e o processo pelo qual Jó seguiu a Deus. Mas não importa o quanto ele temesse a Deus e se desviasse do mal, não importa como ele se mantivesse firme em sua integridade, ainda assim Deus nunca apareceu para ele. Vamos ler esta passagem. Ele disse: Eis que ele passa junto a mim e não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Jó, capítulo 9, versículo 11. O que essas palavras estão dizendo é que Jó
pode ter sentido Deus ao seu redor ou não, mas nunca foi capaz de ver a Deus. Houve momentos em que ele imaginou Deus passando diante dele, ou agindo, ou guiando o homem, mas ele nunca soube. Deus vem sobre o homem quando ele não está esperando. O homem não sabe quando Deus vem sobre ele, ou onde ele vem sobre ele, porque o homem não pode ver Deus, e assim, para o homem, Deus está escondido dele. A fé de Jó em Deus não é abalada porque Deus está escondido dele. Na seguinte passagem das Escrituras, Jó diz: Eis que vou adiante, mas não está ali. Volto para trás e não o percebo. Procuro-o à esquerda, onde ele opera, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o diviso. Jó, capítulo 23, versículos 8 a 9. Nesse registro, aprendemos que nas experiências de Jó, Deus esteve oculto para ele por todo o tempo. Deus não tinha aparecido abertamente para ele, nem falado abertamente nenhuma palavra para ele, mas em seu coração, Jó estava confiante da existência de Deus. Ele sempre acreditou que Deus poderia estar caminhando diante dele, ou poderia estar agindo ao seu lado, e que, embora ele não pudesse ver Deus, Deus estava ao lado dele governando tudo. Jó nunca tinha visto Deus, mas ele foi capaz de permanecer fiel à sua fé, que nenhuma outra pessoa foi capaz de fazer. E por que não puderam? Porque Deus não falou com Jó, nem apareceu para ele. E se ele não tivesse realmente crido, ele não poderia ter continuado, nem poderia ter se apegado ao caminho de temer a Deus e se desviar do mal. Não é verdade? Como você se sente quando lê Jó dizendo essas palavras? Você acha que a perfeição e retidão de Jó e sua justiça diante de Deus são verdadeiras e não um exagero da parte de Deus? Embora Deus tenha tratado Jó da mesma forma que as outras pessoas e não aparecesse nem falasse com ele, Jó ainda mantinha firme sua integridade. Ele ainda acreditava na soberania de Deus e, além disso, frequentemente oferecia holocaustos e orava diante de Deus como um resultado de seu temor de ofender a Deus. Na capacidade de Jó de temer a Deus sem ter visto a Deus, vemos o quanto ele amava coisas positivas e quão firme e real era a sua fé. Ele não negou a existência de Deus porque Deus estava escondido dele, nem perdeu sua fé e abandonou a Deus porque nunca o havia visto. Em vez disso, em meio à obra oculta de Deus de governar todas as coisas, ele percebeu a existência de Deus e sentiu a soberania e o poder de Deus. Ele não desistiu de ser justo porque Deus estava oculto, nem abandonou o caminho de temer a Deus e se desviar do mal, porque Deus nunca lhe aparecera. Jó nunca pedira que Deus lhe aparecesse abertamente para provar sua existência, pois já havia contemplado a soberania de Deus entre todas as coisas e acreditava ter ganhado as bênçãos e graças que os outros não haviam ganhado. Embora Deus permanecesse oculto para ele, a fé de Jó em Deus nunca foi abalada. Assim, ele colheu o que ninguém mais tinha: a aprovação de Deus e a bênção de Deus.